Sejam muito bem-vindos. Eu sou Caroline, sou tutora para disléxicos e ensino mães a entenderem os efeitos da dislexia em seu filho e usar as adaptações escolares e ter um filho vencedor. Hoje é uma live muito especial, uma live importante, porque nós iremos falar com uma aluna que faz parte do método Aluno Disléxico, Aluno Vencedor. Ok, olá, tudo bom? Oi, tudo bem, Carol? Tudo jóia, graças a Deus. Júlia, estava iniciando a live falando que você é uma aluna que faz parte do método Aluno Disléxico, Aluno Vencedor, e queria que você começasse se apresentando e depois falando por que você quis comprar esse curso. Como é que foi essa descoberta do meu canal? Como é que foi isso? Então, muito prazer. Para quem eu não conheço, sou a Júlia. Eu sou de Porto Alegre, moro no interior do Rio Grande do Sul, em Alegrete, tá? E então, meu filho teve diagnóstico, né, concluído esse ano. Ele já tinha tido um diagnóstico ano passado. E aí, a minha mãe estava pesquisando e encontrou teu canal ali no Instagram e enfrentando a dislexia, né? Maravilhoso. E aí, comecei a pesquisar, assisti umas lives tuas, foi muito legal. Nossa, eu me encantei. E eu disse, eu vou fazer esse curso, porque eu preciso aprender, né? Eu preciso aprender porque eu sentia muita dificuldade, né? Que as pessoas não sabiam que era, muito menos eu, né? E aí, como a gente tem que saber, né, para ajudar o nosso, enfim, é muito importante a gente aprender, né? E aí eu resolvi participar do método Aluno Disléxico, Aluno Vencedor, que eu amei, que eu tô encantada, assim, querendo estudar cada vez mais. E então, eu vi pela minha necessidade, né, de ajudar ao meu filho. Então, devido a isso, eu entrei no curso. Olha que legal, que legal. Você sabe que não é a primeira avó que vê o perfil e fala para a filha. Olha que interessante. Ontem, eu não sei se o Djalma está aqui, é um senhor, um avô, que me contatou ontem. Ele comprou o curso para a filha, porque o netinho tem dislexia e TDAH, e ele tomou o primeiro passo, ele me descobriu e eu tô achando isso muito interessante, porque os avós estão indo na frente, estão ajudando os filhos, entendeu? Estão querendo ver essa criança estudar e ajudar de um meio, né? Ter um meio para poder solevar essa carga enorme que o disléxico leva. Então, é muito interessante isso, esse passo da tua mãe, né? De falar para você. E muito legal, muito legal. Não, Fala. nossa, né? Eu desde o início, né? Eu já vi a necessidade, né? Porque eu acho assim importante qualquer coisa que algum filho, ou se eu fosse professora ou ajudasse algum aluno, a fazer o curso, né? A ter assim uma base, né? Para tu poder ajudar tanto em casa quanto na escola, né? Quanto no apoio pedagógico, enfim. E nunca é demais, né? Saber ter conhecimento é coisa ótima. Sim, é verdade. Júlia, me fala uma coisa. E como era a tua vida antes de você começar a aplicar o método, de você conhecer um pouquinho desse mundo à parte, que é o mundo à parte, né? O mundo da dislexia. Então, eu realmente estava super perdida. Na verdade, no primeiro ano do segundo grau, que foi a pandemia, né? Foi a adaptação do Pedro. E aí, quem adaptou, né, fui eu, né? Eu que fiz, que ajudei ele junto online, né? Que as escolas estavam, a ajudar ele a se alfabetizar, né? E ali eu comecei a ver. Ele lia, aí ele não conseguia ler, não conseguia interpretar o texto, né? E às vezes lia silábico, às vezes lia um pouquinho melhor, quando os textos não eram tão compridos. E aí eu dizia, mas que engraçado, alguma coisa ele tem. E aí eu pedi um apoio pedagógico, né? E aí a professora achava que não, que era em função, né, da Pandemia.
da pandemia, que isso aí também, não, né, com certeza, muitas crianças tiveram esse atraso, essa perda muito importante, né, que muitos estão recuperando, mas no caso do Pedro eu comecei a sentir, assim, que a dificuldade na leitura, na interpretação de texto, na, né, compreensão, né, e aí ele não conseguia responder, ele não conseguia ir, assim, adiante, e eu tentava, assim, de todas as maneiras, claro que eu não sou pedagoga, nem, né, especialista na área, mas a gente tenta, enfim, a gente já estudou, já sabe, né? Aí eu comecei a ver. E o Pedro tem algumas outras coisinhas. E aí o neuro dele, ano passado eu conversei com ele, que ele estava no 3º ano. Eu disse, olha, ele já no 2º ano, a professora achava que era em função dos problemas que ele tinha, e ele não estava conseguindo ler. E eu disse, olha, não é. Não é alguma coisa ele tem. Então, ano passado, eu conversei com o neuro e o neuro me disse, Júlia, no 3º ano, a criança tem que estar lendo e escrevendo. Ou pelo menos pouquinho, compreendendo. Ele até compreendia um pouquinho, mas era muito pouco. E o principal era a escrita. É assim, ó, ele não e a compreensão de texto. Ele não estava acompanhando a escola. E então, daí eu fui atrás de uma fonoaudióloga, que ela é psicopedagoga, e através dela, ela fez uns testes com ele, ela começou a trabalhar com ele online, ela é de Porto Alegre, e nós moramos em Alegrete, e aí ela começou a fazer uns testes, e ela pediu um parecer neuropsicológico, né? E através desse parecer, em dezembro do ano passado, a gente teve um diagnóstico de TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E a Patrícia já tinha diagnosticado a dislexia, né, nesse período, esses 6 meses. E aí eu falei com outro neuro e a gente agendou, esse ano, uma análise multidisciplinar, né, com vários especialistas, para somente comprovar aquilo que a gente já sabia, né, que era a dislexia. E nesse período, que daí o Pedro já está no 4º ano, a gente já estava, ele já estava com esse incentivo da fonoaudióloga, né? Então ele já estava ajudando, e aí eu sentia que ele precisava mais um pouquinho, né? Aí alguns outros apoios, e eu comecei a ir atrás e ver, assim, que o Pedro, eu achava, até ano passado, que ele não escrevia a letra cursiva, porque ele tinha dificuldade motora. E aí vinha com a dificuldade motora e alguma coisa ele tem. Aí a Patrícia diagnosticou ano passado. Esse ano nós fizemos a análise multidisciplinar. E aí realmente veio o parecer. E aí veio as adaptações, né? Para alunos disléxicos na escola, né? E assim, e ajuda em casa, em qualquer outras coisas, também começaram a ser feitas, né? Okay. E aí eu fui aí a minha mãe, graças a Deus, encontrou, e eu resolvi descobrir, né, um pouco mais para ajudar o meu filho, né? Porque a base é a família, né? A gente tem que entender para depois passar para outras pessoas. E para aplicar, né? Ajudar ele em casa, muito nos estudos, né? E é para a vida, né? A dislexia. Sim. Sim. Não, e sem contar que ele indo bem na escola, a autoestima dele sobe, né? A família conhecendo, sabendo o que é a dislexia, a família entende, né? Não fica com piadinha ou com aquelas caras meio estranhas, né? Todo mundo entende, é um clima harmonioso, tudo propício para que essa criança, né, se desenvolva bem, estude ou leia, mesmo que leia errado, mas leia na frente do vovô, da titia, do tio, sem problema, sem medo, né? Isso é tão importante. E a autoestima vai subindo até que chega um nível que ele consegue se expor tanto na classe como em casa, sem nenhum problema. Errou, dá uma risada e continua escrevendo, né? Ou lendo. Mas esse é um processo, né? É um processo que, para chegar até esse nível, demora um pouquinho. Mamães, vocês que estão aqui seguindo a gente, a Júlia,
entrou no método fazem uns 3 meses, Júlia, mais ou menos. Isso, exatamente. Foi agosto, né? Início de agosto. Foi início de agosto. Final de julho. Final de julho, início de agosto. E aí, em agosto, a gente começou a ter aula, né? Aula. E aulas de 1 hora, 2 horas. Não, e várias aulas, apostilas, várias dicas. Ai, é tão bom aprender, né? Sim, gostou demais. Bem bom. E aí, exatamente. Então, fechando assim, então eu verifiquei que ele estava realmente precisando de ajuda, né? E aí eu entrei no teu método e tô assim apaixonada. Mudou muita coisa na minha vida, né? Na nossa vida. Me deu uma luz. Foi a luz da minha vida. Porque eu fiquei muito feliz em te conhecer, né? Em conhecer teu método, em saber que tipo assim, que tem sempre uma solução. Eu acho que na vida a gente sempre tem uma solução para tudo, né? Tem que buscar, né? A gente não pode, tem que buscar. Então, e muita gente não sabe, né? Como a gente aprende, né? A gente sabe que sim, tem 8 milhões de pessoas, né? Que não sabem o diagnóstico, que acham uma coisa e acham outra, e assim vai, né? E aquele chute, todo mundo tem isso, todo mundo tem aquilo. Não. Cada um é um ser diferente, né? Então, foi muito bom. E eu, graças ao método, que eu estou utilizando várias ferramentas com ele, eu e as pessoas que estão auxiliando ele, né? Desenvolvendo mapas mentais, o audiobook, que é maravilhoso para disléxico, que eles sabem, que eles olham e eles, nossa, eu sou capaz, sabe? Sim, tu é capaz da maneira que tu entende, porque por causa do cérebro, né? Sim. Que é interessante isso, que depois, claro, quem fizer o teu curso, enfim, mas o disléxico, ele não tem o pensamento linear, né? Que a maioria das pessoas tem, né? Então, né, aquele negócio da escola, ensinar do método linear. E aí, tem as pessoas que não aprendem sequencial, né? E elas, o disléxico, né? E aí, quão importante é fazer um mapa mental, a visualização, para tu entender, compreender a história e armazenar depois, né, junto com com os fonoaudiólogos, terapeutas, armazenar, decodificar a palavra para depois, através disso, entrou no teu cérebro e tu aprende a falar, né? Que é ao contrário das pessoas normais, né? É isso mesmo. Parte lexical e... Maravilhoso, é isso mesmo. Você fez a lição de casa, né, Júlia? Eu fiz e continuo fazendo. E o mais interessante é que ontem à noite até eu tava com os materiais do livro e o meu filho olhou, o que é isso aqui, mamãe? E eu, isso são as atividades. Ele, pra mim, deu ai, que legal, quando é que a gente vai fazer? Eu adorei, assim, porque isso é importante, né? Ele saber exatamente a autoestima de uma criança com dislexia é baixa, né? Até ele entender, e principalmente quando eles são pequenos, né? Até ele entender, nós, mais velhos, como tu, que fosse diagnosticada, né, quando adulta, é mais fácil aceitar, né? Porque a gente deu um jeito, não sei qual, mas a gente conseguiu, né? Que eu acho que todo mundo consegue, né? Volto a dizer isso. Mas aí, então, as crianças, elas não entendem. Aí começam a sofrer bullying, né? Aí, às vezes, são chamadas pelos professores. Tu não sabe, tu é um preguiçoso, né? Muitas crianças. Muitas. Não, e muitas não, né? Por isso que não sabem o diagnóstico. E a gente tenta ler até o final e não consegue, né? Um livro. Ou tu lê e aí tu esqueceu. A memória curta do disléxico, né? Isso aí é incrível. Então, por isso utilizar as ferramentas, né? Para chegar na maneira que o nosso cérebro armazene e consiga ir adiante, aumentando a autoestima dele, né, da criança, e fazendo com que ele, não consigo, eu leio errado, né? E assim, eu acho importante, e é isso aí, eu acho legal de falar,
é de tu dizer, sabe? Uma vez eu escutei numa escola um coordenador dizendo que era um autista, uma pessoa, umas crianças. E depois que eles se libertaram e disseram, realmente, eu não consigo, porque eu sou autista, eu não tenho paciência esperar na fila, né? Que às vezes eles não têm, né? Então, o disléxico, eu acho importante tu saber o que tu tem, conversar, para tu entender que quando tu não entende da forma linear, existe um método, né, uma ferramenta chamada mapa mental, que através dela, tu vai fazer ela, no início, quando pequena, outra criança, outra adulto te ajuda a fazer, né? Mas depois tu aprende a fazer, e aí tu vai te sentir cada vez mais capaz. Prova é que o Einstein, o Walt Disney, como é que né, os atores não estão... Então, assim, como é que eles conseguem, né? Todo mundo consegue. Então, explicar pro teu filho, né, pro teu aluno, que ele é capaz, que ele vai conseguir, né? Que é aquela frase que a tua mãe utilizava contigo. Sim. Eu sei que eu posso, eu vou conseguir. Hoje de manhã eu falei isso pra ele. Ó, Pedrão, eu sei que eu posso e eu vou conseguir. Oh. Esse é o tema, sabe? E assim a gente vai. Então, assim, ajudando, né, Sim. ele. Maravilhoso. Maravilhoso. Cada vez mais segura. É verdade. E a mãe fica segura também, né? Você se sente mais segura? Muito. Nossa, uma segurança. Eu sei o que eu tô falando, né? Eu vou na escola do meu filho e eu digo, né? Olha, eu sou uma mãe chata. Tô toda semana quase lá, né? A cada 15 dias a Júlia tá lá. Mas não é. Eu tô ajudando o meu filho e aos outros. E os professores. Porque nem todo mundo sabe. E eu gostei que uma pessoa lá na escola do meu filho disse: a gente não sabe lidar com isso, né? A gente não conhece, a gente não... E eu acho super legal da pessoa falar que não sabe, né? Sim. Nós não... São tantos transtornos, né? E a lei no Brasil é muito nova, né? 2021. Então, realmente, nós estamos em 2023, 2 anos, né? Sim. Muito recente, é tudo muito recente. Então, assim, os professores, tadinho, eles estão sendo atropelados, né? Tá tendo um tiroteio de informações, eles estão sendo atropelados, não conseguem, né, ficar pare ali a tudo aquele monte de transtorno, né? Milhões de TDAH, de disléxicos, e então tá tudo bem. Mas eu acho que daqui a uns 10 anos, essa maré vai baixar, todo mundo vai estar, né, no mesmo nível, e eu acho que a escola vai funcionar bem. Mas nós, eu, você, as outras mães que fizeram o curso, as mães que estão se mobilizando para a Semana da Dislexia, eu acho que esse é um momento difícil, porque a gente está abrindo o caminho com um facão, sabe? Então, é um momento difícil. Mas a gente não pode parar, a gente não pode parar, a gente tem que continuar, né? Você aí em Alegrete tem que ser um agente da dislexia e continuar fazendo o seu trabalho. Ah, que lindo, eu também arrepio falando. Porque isso é maravilhoso. Assim, levar informação, né? Informação é ouro hoje em dia. Então, você leva essa informação, muda a vida, o dia, né? A pessoa fala, nossa, mas tem como ajudar um disléxico a ler? Tem como ajudar. Então, isso é maravilhoso. Me fala uma coisa, Júlia, queria te fazer uma pergunta. Você poderia contar pra gente uma história que marcou a sua vida depois que você aplicou o método? Depois, sim, várias. É assim, ó. O meu filho, ele tem leituras obrigatórias de clássicos na escola, né? E aí sempre foi muito difícil para ele, né? Até hoje ele tá fazendo as adaptações, tudo, né? Estudando para melhorar, mas isso é recente, né? Então, eu resolvi fazer um teste com ele, né? Eu lia para ele lia algumas partes, eu lia para ele, e a gente respondia uma ficha de leitura. Eu resolvi passar um audiobook para ele, né? E aí, através desse audiobook, ele conseguiu identificar
que o livro que a gente estava lendo não era 100%, porque como é adaptado para a idade dele, né? É um clássico adaptado para a idade dele. Não era na mesma história. Ele dizia, mamãe, então eu pensei, ele tá entendendo, ele tá compreendendo, né? E aí isso aí me deixou muito feliz, assim, porque eu não quero que ele gabarite uma prova. Eu não quero que tenha, eu quero que ele aprenda com 3 questões, seja lá os outros fazendo com 10, ele com 3, com uma folha, né? Mas que ele aprenda, né? E aí aconteceu que uma das coisas foi essa da leitura, do audiobook, e a outra principal, que eu não estava aqui em Alegrete, mas foi quando eu recebi uma ligação dele, às 1h30 da manhã, estava viajando, e ele me contou, mamãe, o quê? Tu não sabe, eu gabaritei a prova de inglês. Não, nossa, a prova de inglês. Não, aquilo lá, assim, ó, nossa, aquilo lá, um gol, assim, um gol do título da Copa da Libertadores, né? Do mundo, do mundo para ele. Nesse momento é do mundo. Do mundo. Do mundo, assim, né? Foi o ouro, assim, sabe? Foi assim, ó. E o principal que foi, ele utilizou as ferramentas para estudar, né? Essa é um trabalho avalativo, não é uma prova, né? Que na escola deles eles não têm prova. E ele utilizou esse trabalho avalativo e ele conseguiu, né? Ele utilizou as ferramentas para fazer né, estudar para o trabalho. E aí aquilo ali, nossa, aquilo ali foi como é que eu vou te dizer assim, Você foi até o céu e voltou, né? Não, ele ainda tá aqui do meu lado, tá? O trabalho dele. Ele ainda tá no céu. E o principal não é que ele conseguiu, né, gabaritar. Não. É que ele aplicou os conhecimentos de inglês, que é uma coisa para ele muito difícil, que os livros ainda não estão adaptados para um disléxico, né? Na escola dele, os livros não são adaptados. Então, ele tem um esforço mental para ler, compreender uma letra script, né? Que não é uma das letras do disléxico, né? E sabe que são 3 tipos de letras, né? São 3, né? Tem 3 principais, mas tem mais. Isso. Essas 3 principais não era. Então, para ele ver, tentar, assim. E aí é muito difícil estudar. Então, assim, ele estudou. E a gente adaptou o estudo dele para ele conseguir compreender no cérebro e para ele conseguir fazer uma prova, graças a Deus, adaptada de inglês. Porque foi a primeira prova dele adaptada. E isso aí, para mim, é isso aí, para assim, ó, botar na cabecinha de um professor. Assim, tem algumas coisinhas que a gente sabe que é da idade, né, que é a pré-adolescência, né, mas assim, para explicar que realmente não é que a criança não é burra, não é que ela tá com preguiça, é que ela tem dislexia, né, TDAH. Sim, e precisa ter essa adaptação. Júlia, eu não lembro se era você ou se era uma outra mãe do curso, eu lembro que era em agosto, eu acho que era você. Era período de agosto, aqui na Itália era verão. Eu lembro que eu estava voltando da praia com as crianças e eu recebi um áudio teu. Eu estava falando sobre inglês, será que ele vai conseguir aprender inglês? Porque já o português é difícil. Será que... Aí eu lembro que eu falei, não, ele vai conseguir e tal, não se preocupa, meu filho fala inglês, português, espanhol, italiano, ele vai conseguir e tal. Então, ouvindo essa sua fala hoje, quando eu ouvi o seu áudio, que você me mandou aquele dia, então, ele gabaritou. Então, eu falei, o quê? Ele gabaritou? É exatamente isso. E o gabaritar aprendendo, né? Que é o que eu digo, assim, para aluno disléxico e não disléxico, né? A criança tem que aprender a estudar. E assim, eu estudei, né? E naquele dia, não sei o que aconteceu, deu um branco, né? Acontece. Né? A gente não é sempre o melhor, né? A gente é bom, algumas coisas a gente tem facilidade. Hoje mesmo a gente estava conversando sobre isso. Algumas coisas a gente tem facilidade, outras a gente tem dificuldades,
né? E cada um é de um jeito, todos somos diferentes, né? E cada um tem o seu tempo, que o tempo é uma coisa que para o disléxico é importante, né? O tempo para prova, o tempo do pensamento. Vou contar para vocês. Então, um dia assim, né, eu perguntei: ai, Pedro, como é que tava a tua aula hoje? Não sei o quê. Ai, tava boa. Porque ele nunca foi de falar muito, que ele é mais tímido. Tá, tudo bem. Acho que no final da semana, mamãe, tu não sabe aquele dia que tu me perguntou como é que tava a aula? Eu não sei o que, eu não sei. E eu digo, não tô acreditando. Ele fala, ele me respondeu. Ou seja, quanto tempo ele demorou para processar a pergunta, sabe? Ele me respondeu. E não era que ele não queria. E várias outras vezes aconteceram isso. Ah, final do dia, né? Ele lembra das coisas, né? E o Pedro, isso é coisa que me chamou a atenção, né? Quando a gente fez a semana passada, né, que foi a semana, aquelas aulas que tu fez, eu participei, né? Todos os efeitos da dislexia, ele tinha. E a gente comentou, né, que o quão é importante, assim, que às vezes eu não sabia o porquê ele não sabia amarrar um cadarço. Ele não sabe até hoje. E eu tento, e eu mostro, e ele tenta, coitadinho. E assim, ó, ele não entende que é por esse lado. Ele tá vendo, ele acha, aliás, é por esse lado que tem que botar o cordãozinho, mas ele tá vendo pro outro. E é a maneira que ele enxerga, né? É a noção especial, né? Sim. E aí, isso aí foi o máximo. Eu peguei uma argila para brincar com os filhos de argila. E aí eu desenhei um óculos. Ele usa óculos, tá? Então eu desenhei um óculos. Aquilo ali me mostrou que ele era disléxico. Eu também, né? Ele me desenhou um óculos assim. Ele botou a haste pra cá, eu acho, se eu não me engano. E pra ele disse, tá igual o teu. E eu, mas Pedro, tu não... Aí eu mandei para as terapeutas dele, mostrei, olha aqui, isso aqui é dislexia. Mostrei para vocês, isso aqui é um disléxico, né? O negócio e o quão é importante, e hoje eu estou vendo isso, a leitura com imagem. Sim, fundamental. Porque ele compreende, né? E aí, às vezes, ele tem essa visão tão ampla, né? Que nem tu mostrou. Tu mostrou uma imagem, que eu achei fantástico isso. Tu mostrou uma imagem, que era um cenário, que tinham várias árvores numa floresta, né? Vamos supor, alguma pessoa pergunta assim, olha, olhar a árvore da direita e analisar quantas frutos tem. Tá? O disléxico, ele vai olhar para cenário e vai olhar todas as árvores, já vai inventar um fantasma lá atrás, vai ver nuvens, vai ver desenho. Então, assim, ele vai imaginar coisas, ele não vai conseguir focar na árvore da direita. Não. Primeiro porque tem dificuldade da direita e da esquerda, né? Daí tu fica dizer, quando liga o chuveiro, é bem do fundo, mas qual? Grudada na parede, porque, né, às vezes, esquerda, né? Isso vai mudar. Então, assim, tu vai tentando, bem do lado, bem do... E assim tu vai tentando, né? E daí, eu notei que ele também age assim. Que ele vê geral. E aí, essa figura foi fantástica, assim, porque eu analisei muitas coisas disso, né, nele. E uma coisa muito importante, que eu fiz uma leitura obrigatória de um outro livro que ele estava lendo comigo, e tinha uma pergunta. Que era para resumir o que tinha acontecido no início do livro. Imagina, que daí ele já pega, né? Ele já pega o livro e já vê 50 páginas. Meu Deus, isso aqui eu não consegui. Né? Que é difícil, né? A gente sabe que ele tenta, ele força até conseguir. E aí, no início, ele perguntaram como é que era o início do livro. E eu digo, Pedrão, não me lembro. Dele, eu também não. Vamos ler. Eu vou ler para ti. Aí eu não sou objetiva. Eu vi que é. Eu perguntei, ele me resumiu em 3 palavras o que era. E eu disse, meu parabéns. Porque a criança é objetiva, né? O disléxico, ele é objetivo, ele não gosta de frufru porque ele se perde. Sim, é isso mesmo.
E olha, deixa eu só, pegando um gancho do que você estava falando sobre ver a imagem, né? E olhar o todo, não o específico. Imagina quando você abre o livro na frente da criança disléxica, o que ela vai ver? Ela não vai ver a linha perfeita, aquela palavra ali. Ela vai ver o todo, ela vai ver aquele monte de palavra, aquela página cheia de letras. E ele vai falar, meu Deus, por onde eu vou começar? Vou ter que ler tudo isso? Entendeu? Ou se não, o enunciado da prova, aquele enunciado gigante, ele começa assim, ele fala, nossa, ele vê o panorama. Então, esse foco, essa concentração, por isso que a gente fala, né, nas adaptações, faz o enunciado é grande, separa, faz 2, 3 pedaços de enunciado, separa, faz o desenho, né, todo aquele passo a passo que eu falo, para que a professora, a criança, a mãe, consiga trabalhar com essa criança, criança eu falo, mas jovem, adulto, gente, é um modo de estudar, um método de estudo, eu falo para as mães que você vai levar para a vida toda, você vai levar para a faculdade, inclusive hoje, vou contar uma coisa que aconteceu aqui em casa. Eu estou no grupo, né, do mestrado, e aí mandaram 3 livros e tipo 5 estudos científicos. Aí eu olhei aquilo e falei, meu Deus, vou ter que ler tudo isso para o dia 14 de outubro. Falei, Jesus, dia 14 de outubro tá ali. Aí eu falei, o que eu faço? Aí peguei, como eu já tenho as ferramentas, né? Joguei o primeiro PDF eu gosto do Speechify, botei o fone de ouvido e fui trabalhar em casa, fazendo as coisas de casa, com fone de ouvido, ouvindo o livro, né? E aí no final voltei, já comecei a fazer meus rabiscos, e o que eu lembrava, alguns desenhos, né? Comecei a colorir, porque senão eu ia esquecer, eu já me conheço, eu já sei. E amanhã eu pego o outro, né? Então até dia 14 eu vou terminar. Eu sei que eu posso, eu vou conseguir. Sim, é incrível esse app, né? Utilizar as ferramentas, não... gente, isso é a luz, né? Sim. A vida é bem isso. Porque a memória, né? Às vezes ajuda muito. O visual, né, para o disléxico, né, ou a audição, né, então por isso que é importante tanto, e a praticidade, né, exatamente, tem um livro enorme, tem que ler, tem que reler para estudar e para entender, para entrar na tua cabecinha, para depois tu fazer, aplicar, né, eu resumo, né, e agora que tu estava comentando das cores, isso é muito importante. Na verdade, eu tive uma reunião na escola e aí o Pedro tem 3 livros de inglês, né? Um é de leitura, o outro é do tema e o outro é que eles trabalham em aula. 3 ou 4. E aí, um tá ligado com o outro, né? O que acontece? O professor, numa reunião, deu uma grande ideia, porque eu comecei a falar sobre as cores e o quanto é importante, tá? Objetivo. O que tá pedindo? Marque. Então é para marcar. Escreva, calcule. A gente sublinha, né? Grifa. Não itálico, porque itálico o disléxico faz mal para o disléxico. Mas grifa. Grifa, colore, né? Porque a cor é muito importante. Então, como é que ele vai fazer o tema? O professor, na escola, coloca aqueles post-its. Então, a questão 1, nesse livro, nesse, é com um post-it laranja. A questão 2 é com post-it azul. E assim, para ele não se perder, né? Onde é que eu olho, onde é que eu faço? Porque o livro já não é adaptado, né? Então, ele tem mais dificuldade ainda. Então, para ele não se perder, eles fizeram muito bom. Muito, muito bom essa aplicação. E dessas cores. E aí, o que aconteceu? A escola não sabia. E eu disse, tem que botar entrelinhas. Não pode estar tudo ligado, tudo grudado. O espaçamento, eles não sabiam? Não sabia. Coisa tão básica, tá vendo como a escola não sabe? Não sabe, entende? E bom que não sabe e diz que não sabe. Que isso é o fundamental. E não é só o professor principal que tem que saber. É o professor de informática, é o professor de educação física, é o professor de inglês. Por quê?
são todos os professores. Hoje, ele tem um professor na sala de aula, que ele está no quarto ano, né? Ele ainda não tem as matérias separadas, mas é muito importante de toda a escola saber. Porque muitas coisas que ele não faz, não é porque ele não quer, é porque ele não consegue, entende? Amarrar o tênis, né? E o coitado, ele quer acompanhar. E o tempo é muito importante, né? E aí ele tem que saber que ele tem o tempo dele, que a prova dele é diferente, porque para ele não é fácil fazer outra prova. E é difícil essa também. Mas que ele vai conseguir. E ele consegue. É verdade. Júlia, teve uma mãe que escreveu aqui, deixa eu ver se eu consigo achar. A Adriana escreveu: meu filho é exatamente assim. Preciso de ajuda, não sei mais fazer. Ando muito sem paciência. Meu filho tem 11 anos, está no 6º ano. A primeira coisa é a paciência, né? Se armar de coragem, dar aquela respirada, oxigenar, né? O oxigenar, se fala assim, né? Oxigenar. Cérebro, né? Pedir muito a Deus. Eu sou cristã, eu faço muitas orações, falo: Senhor, me ajuda, Jesus, eu vou lá agora ajudar meu filho. É bem assim. Calma, muita calma. Calma que vai dar certo. Calma, tranquila, fala devagar, respira, conta até 10 internamente, e se não até 20, ou vai, dá uma saída, sai do quarto, sai da onde. Isso é muito importante. O silêncio, por causa da concentração, né? Isso é muito importante, porque eles se perdem, né? Se eles não estão focados, né? E aí é muito importante. Mas eu também era assim. Eu não estou dizendo que eu ainda não sou. Eu melhorei muito a minha paciência, porque eu entendi a dificuldade do meu filho. Porque a gente enxerga, fazendo esse curso, para mim foi fundamental, porque eu enxerguei, eu tive a visão dele. E às vezes eu dizia: acho que eu também sou disléxica. Minha mãe: tu tá louca, Júlia. Eu disse: não, é que algumas dificuldades que eu tinha na infância, eu não fiz o teste, né, que tu passou no curso, mas vou fazer. Mas eu já me ajudo, entende? Porque eu já sei as técnicas que tu aplicas. E a primeira que eu te digo, Adriana, é tu organizar a tua rotina com ele. Não, e parece brincadeira, mas não é. Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu comecei o método, eu nem terminei, eu já tava imprimi, eu sentei, colori, no Canva, utilizar o Canva, tu aprende a utilizar o Canva, tu colore, tu bota as letras grandes, separadas, e aí tu mostra pra ele. Ele vai olhar, vai olhar, primeiro tu vai explicar pra ele, ele vai olhar e vai ler. E ali, ó, tá ali, ó, horários das atividades, tá ali, hora, dia, porque o disléxico tem dificuldade, né? Com as datas, os horários, né? E aí, então eu organizei, eu imprimi num plástico, eu imprimi da melhor forma. Primeiro, antes de fazer isso, eu tinha comprado, porque eu não conhecia o curso e tal, eu tinha comprado aqueles cronogramas gigantes, assim, porque eu já tinha sentido a necessidade de dizer assim: alguma coisa tem que fazer. Aí eu fui atrás, junto com a psicóloga, a terapeuta, e aí a gente foi pensando estratégias para eu conseguir ter mais paciência e ele ter uma rotina para lembrar no cérebrozinho, por causa da memória curta, que o Pedro também tem a longa dificuldade, mas a curta principal é dele memorizar. Como é que ele vai memorizar o que hoje, o que eu tenho amanhã, que dia é? E assim foi. E aí tá aqui na minha sala, tá no quarto dele, uma tabuada, né, que eles podem usar, calculadora à vontade. Assim, é um alívio, sabe? Parece, meu Deus! E aí a gente vai entender que teu filho provavelmente não tá conseguindo compreender, porque alguma coisa não tá sendo feita para ele de forma certa, né? Adaptada. Sim. Então, isso é muito importante. E essa organização, imagina que a cabecinha do disléxico, por não ser linear. O que é linear, mamães? Linear é uma coisa atrás da outra, né? Tipo os números: 1, 2, 3, 4. O alfabeto: A, B, C, D, né? Você não precisa contar com as mãos, você vai com a cabeça, você vai contando. O disléxico, ele não tem essa parte. Então, para ele,
tá tudo bagunçado. Como é que você quer que ele chegue em casa, pegue os cadernos, os livros, comece a estudar, saiba o horário de trocar roupa, saiba o horário de comer, de lavar os dentes, aquela organização perfeita, né? Mas você quer que ele faça? Ele não vai fazer isso, ele não vai conseguir, porque ele não tem ele precisa ser ensinado. Por isso que é muito pedido você levar o filho na fono, na psicopedagoga, porque esse ensinar e estimular o lado que não é estimulado, que é o lado esquerdo, precisa ser estimulado, esse lado sequencial, né, linear. Por isso que se você fizer fono, psicopedagoga e mais o método de estudo, é perfeito. Essa criança vai assim, em 3 meses já dá resultado. Eu entendo, muitas mães não têm condições de pagar toda semana uma fono, toda semana uma psicopedagoga, e também não tem problema. Você pode entrar também no método, eu vou te acompanhar. A Júlia sabe que eu ligo, que eu falo, respondo, participo, tô ali do lado. É uma missão mesmo, um propósito que eu tenho mesmo. Porque me ajudaram aqui. Então, o meu desejo é ajudar as mães brasileiras também. Né? Mostrar que existe uma estrada, um caminho para o disléxico estudar, que é diferente, esquece do método tradicional. Não é um método de estudo tradicional, é diferente. Então, você vai usar, eu ensino você a usar a palavra-chave, o porquê dessa palavra-chave, por que ele vai conectar isso com um mapa. Mas por que o mapa tem que ser desse jeito e não desse outro jeito? Por que tem que ter essa cor e não... O que vai conectar isso com o cérebro dele? Por que ele vai memorizar depois? Né? Por que colar na parede o cronograma, como a Júlia estava falando? Tem tudo um porquê. Né? Não é como a mamãe fala, é assim e acabou. Não. Tem tudo um porquê para você, mamãe, entender como a Júlia entendeu. E hoje ela consegue entender o filho dela. E tem mais... tô aliviada, porque eu sei, né, o porquê que ele faz isso. Isso é maravilhoso, é tirar a ansiedade assim com a mão da mãe, né? E falar, agora eu sei, porque tudo tá acontecendo. E isso aconteceu comigo também. Exatamente, desculpa interromper, mas eu me lembrei de um assunto que a gente estava falando há pouco, né? Antes da live, na verdade, a gente sobre porque assim, ó, o transtorno de aprendizagem são 3, né? Aqui nós estamos falando sobre a dislexia, mas tem a desortografia, a descalculia, né? Que às vezes o teu filho pode ter junto associados, né? E o quão é importante. Eu, por exemplo, fiquei 1 ano tentando fazer uma caligrafia com meu filho. Meu filho não precisa de caligrafia. Ele não precisa, coitadinho, ele sofreu. Tudo bem. Assim eu venci, passou, eu tentei ajudar dessa forma, mas eu descobri que não era assim. E tá tudo bem, entende? E então isso aí é bom de falar assim para uma mãe, porque às vezes a gente tá tão nervosa, tão ansiosa, e nós passamos tudo para eles, né? Então, tudo. Então, assim, a nossa calma, a nossa paciência, tu vai entender, né? Faz o curso, busca, porque realmente na internet tu vê muita coisa. Né? Que a gente até, eu acho que uma colega nossa, não me lembro o nome dela, ela falou isso numa live, né? Que assim tu vê muita coisa, e muita coisa assim que não adianta, que não é a solução, e que assim tu não vai funcionar, entendeu? É que o bom do método é que tu vai lá e tu já vê resultado. Tu já começa a trabalhar e já achar o resultado. Tu não acredita, é uma coisa tão rápida. Né? Em 1 mês, o meu filho eu já fui aplicando, eu vou tendo mais paciência. Ele também tá entendendo, ele tá enxergando. O melhor é isso, a gente vê resultado. A gente enxerga que ele tá evoluindo, né? A rotina, a organização na casa, né? Que isso aí é muito importante. O quarto é todo bagunçado. E aí tu fala, Pedro, vai escovar os dentes. Ah, parece que ele tá no mundo da lua. No mundo da lua. Não, tu tem que pegar ele assim, ó. Pedro, vai escovar os dentes agora. Ele, vai escovar os dentes? Sabe? Esse que a gente não é que ele não tava prestando atenção. Entendeu? Então, é assim, a rotina é muito importante. A organização é muito importante. As cores, as ferramentas para o disléxico, mapa mental, audiobooks, tu deu no curso depois do texto, de como montar um texto, né? Isso aí eu achei interessante, porque às vezes o disléxico
ele começa pelo final, daí vai pro meio, vai pro início, e tá tudo bem, né? Depois tá juntando, né? Que nem, eu acho que foi o teu filho que fez aquela folha, né? Pra redação? Pra redação. Isso aí, incrível. Sim. Isso aí é muito legal. Então, são coisas que vão sendo utilizadas tanto em casa quanto na escola. E aí, a gente quer ajudar. Eu tô aqui fazendo essa live porque eu quero ajudar ao meu filho, que já está sendo muito bem ajudado, mas as pessoas que não foram diagnosticadas, né? E as mães que precisam entender o que os seus filhos têm, né? Porque a base é a gente, a base é a família, é quem tá dentro de casa, né? A partir da gente, eles vão em tudo, né? Não só na dislexia, né? Mas o que tu fala em casa, eles vão, ou faz, eles vão fazer na rua, né? A gente orienta, né? A gente tenta, então eu acho que eu tô aqui para buscar ajuda, assim, para ajudar os outros, né? E por isso que eu fiz um curso, né? Para me ajudar meu filho e orientar, assim, tá tudo bem. Ele não... É que nem aquela criança que antigamente o meu filho usa óculos, né? E aí os primos, essas coisas que não entendem. E assim, ó, antigamente um dos primos dizia, ele é 4 olhos. O guri tá usando óculos agora. Eu disse, ó, tá vendo o vizinho, o fulaninho? É que nem o óculos, né? Então, eu uso óculos. Por quê? Porque eu não enxergo de longe. Tu tem uma coisinha no teu cérebro que funciona de outra forma. Ou seja, cada um é diferente, né? Mas tu consegue. Tem um óculos, tu consegue. Tu aplica o método e tu consegue. E assim vai. Isso aí é fantástico. É isso mesmo. Maravilhoso. Tem uma mamãe chamada Adriana Couto. Ela escreveu assim: como é sobre o espaçamento? O espaçamento são as linhas, né? Imagina um texto, então uma linha embaixo da outra, e aí você vai dar maior espaçamento entre uma linha e outra. Porque normalmente você já percebeu que o teu filho, tua filha, não sei se você tem filho ou filha, Adriana, ele tá lendo, aí pula uma linha. Aí tá lendo, pula outra linha. Então dá esse espaçamento para ele poder ver a palavrinha, para ele poder ver a letra, né? Ajuda demais na leitura, ajuda demais. Júlia, teve uma outra mamãe que escreveu aqui, ó. Essilza, eu tenho dislexia e TEPAC, tenho 44 anos. Ah, bem-vinda ao clube. Eu tenho só dislexia. Criei muitas estratégias de aprendizado ao longo dos anos. Sim, a gente compensa bastante. Sou bióloga especialista e faço história. Olha que legal. Hoje percebo que a dislexia me dá um olhar diferente. Sim. Você sabe que o disléxico, eu já reparei isso também, ele é muito inclusivo. Eu acho que por ele não conseguir, né, aprender o tradicional, o método tradicional de estudo, por ele ser tão... você não consegue, desse jeito não vai, porque você é isso, ele vê uma pessoa em dificuldade, ele quer ajudar. Ele fala, não, peraí, que eu vou ajudar aquela pessoa. Por mais que ele nem saiba como, mas ele vai descobrir uma forma, aquele resolver problemas, né? Para ajudar aquela pessoa e vai ajudar. Ele é tão solícito, nossa, tão... Isso é incrível no disléxico. Meu filho é assim, eu sou assim, outras pessoas que eu conheço disléxicas são assim. Isso é lindo demais. Que legal. E aí, a Exilda escreveu, não foi e não é fácil aprender a ler, mas na faculdade, mesmo sem saber que era disléxica e TEPAC, eu aprendi sozinha a criar estratégias e as pessoas nem imaginam hoje que tenho e acham que eu sou muito inteligente. Olha que legal, você é inteligente. Não existe disléxico. Gente, vamos tirar esse mito daqui, hein? Não existe disléxico com o QI abaixo da norma, da média. São na média ou acima da média. A maioria é acima. Então, você é inteligente sim, Exilda. Todos nós somos. E os disléxicos são mais, porque eles usam estratégias para resolver os problemas. Eles leem 3 vezes a mais do que todos que leem a mesma frase ou o mesmo livro. Então, quer dizer, o seu filho ou você se cansa, eu me canso 3 vezes a mais do que todo mundo todos os dias. Então, nós somos guerreiros, nós somos... Né? Não vou nem falar um palavrão aqui, mas nós somos demais. Forte. Fortes.
Maravilhoso. Júlia, e para a gente terminar, eu queria que você respondesse para mim uma coisa. Você estava falando que tentou antes procurar uns métodos, uns meios para poder ajudar o Pedro, mas você viu que não era ainda aquilo, né? E aí você tentou, por quanto tempo tentar procurar, essa estrada certa? Nossa. Eu tô há 4 anos, né? Na verdade, a dislexia, eu soube só ano passado, né? Mas eu sabia que ele tinha alguma coisa. E eu não sabia que transtorno de aprendizagem ele tinha, né? Eu soube ano passado. E aí, então, na verdade, desde que eu soube, foi ano passado. Mas eu já noto a dificuldade no meu filho desde o primeiro ano, segundo grau. Do segundo grau, não, perdão, do ensino fundamental. Fundamental, né? Do nível, na verdade, aqui na escola deles, eu acho que 7 anos, né? Que vai pro. Agora é 6, né? Pro primeiro ano. Não, perdão, é 7 no primeiro ano, isso. Desde os 7 anos de idade, ele tá com 10, então faz 3 anos que eu venho, assim, tentando saber o que ele tem. E ano passado eu soube o diagnóstico, aí até a escola entender, né, aceitar, né, que é difícil, assim, ó, dizer, não, assim, eu digo uma coisa às vezes, e não só, né, a escola, mas às vezes as pessoas, né, não entendem por que ele não sabe ler, como é que ele não sabe ler, ele tá no 3º ano, mas que absurdo, ou no 4º hoje, né, ele não sabe ler, por que ele não sabe escrever cursiva? E hoje, na escola dele, né, ele, um coleguinha, por um outro problema, eles podem escrever com letra bastão, sim, e tá tudo bem. Desde que ele escreva, que ele construa, tá ótimo. Eu disse pra ele, tu não precisa escrever com letra cursiva. Nossa, quando eu disse pra ele, eu fiz várias reuniões na escola, e a gente conversou, e eu disse pra ele, como ajudar ele. Olha, brilho no olhar dele. Olha, fazia tempo que eu não. Todo mundo vai me ajudar. Eu não acredito. Todo mundo da escola vai me ajudar. E as provas, os materiais, e tu vai entender. Porque tu tem direito a entender. Porque tu sabe. Tu aprende de uma forma diferente. E tu aprende. E é isso que a minha mãe quer. Eu quero que tu aprendas. Eu não quero que tu seja melhor, né? Mas eu quero que tu nunca desista, né? A gente não pode desistir. Às vezes a gente fica triste. Eu gostaria de ser... A gente se compara com os outros. Nós somos competitivos. Mas o mais importante é tu aprender, filho. E assim eu vou todos os dias pra autoestima dele melhorar, né? Tem dias piores, outros menores. Às vezes ele mesmo é muito exigente, se compara, né? Os colegas, a turma dele é bem competitiva, então acaba que eles, né, criança é competitiva, né, criança, né, o mundo de hoje é muito competitivo, né, infelizmente, mas pra gente ir, a gente tem que ir adiante, eu sei que eu vou conseguir. Oh, que linda, né? Mas isso é maravilhoso, e olha, essa pontinha de querer ser o melhor, escrever melhor, ler melhor, fazer melhor, não tira dele, deixa. Porque o meu filho tem isso também e eu também tenho. É porque a gente tem tanta dificuldade, então a gente quer. A gente sabe o conteúdo tá todo aqui. Só que a gente não sabe como externar. Nem lendo, nem colocando no papel. Então, quando você encontra esse passo a passo que te ajuda a externar, você quer fazer o melhor. Você quer dar o melhor, né? E aí, quando tem um errinho, você fala, ai, errei, ai, que saco. Próxima vez fazer melhor. E deixa, porque ele vai ser o melhor na área dele, Júlia. Ele vai ser, como eu falo para as mães, essas crianças vão voar, essas crianças vão ser maravilhosas. E uma coisa muito importante, eu acho que assim, ó, que se tem o diagnóstico, tu tem que falar para a escola, né? Tu tem que falar porque é importante, tu tem que primeiro falar ao teu filho, né? Porque ele vai ter material adaptado, ele tem direito,
né? Ele deve ser feito, né? Essas adaptações devem ser feitas tanto na escola, enfim, em qualquer lugar. E então isso é muito importante, porque o meu filho, ele sofreu, eu vi ele sofrer. E aí o disléxico também, às vezes, ele não consegue se comunicar. Porque tu imagina, né? Tu tá na frente do computador, né? Com colegas. E aí a professora diz, lê. Lê a questão, como é que se faz? Gente, olha, eu acho que eu fiquei 1 mês e meio tentando descobrir o que tinha acontecido com meu filho. E ele me contou, mamãe, é que eu não sabia. Ó, primeiro a professora perguntou o que ele tinha feito. E aí ele disse assim, eu não sei. Mas mãe, eu não sabia nem. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Como é que eu vou dizer para ela explicar? E como é que eu vou ler para meus colegas? Sabe? Eu não consigo. E assim, daí a letra era pequena, daí tinha aquelas dificuldades. E aí, daí, não é porque todo mundo. Tu tem que chegar para um disléxico e olhar para ele e dizer assim, ó. Porque às vezes, tu sabes? Tu entendeu? Não, então assim, ó, tu me explica como é que é. Aí tu vai ver se ele entendeu. Não, tu dizer generalizar uma turma com disléxico e dizer que todo mundo sabe, que pra ti é óbvio, mas o óbvio não é pra todo mundo, né? O Pedro tinha dificuldade em acessar, não sei que ano foi, o e-mail dele na escola. E o e-mail da escola estava escrito no quadro. E era todos os dias no quadro. E ele não se dava conta. Mamãe, eu não sei. E eu, mas como tu não sabe? Daí eu descobri, depois de muito tempo, que estava no quadro. E aí que tinha um código. Mas código? No quadro? Não funciona. Meu Deus. Não funciona. Então, até a gente explicar para o professor entender que para ele não funciona assim. Ele tem que olhar e dizer, Pedro, essa é a tua senha. E assim funcionaria, entendeu? Então, assim, demora, mas a gente consegue. A gente tem que atrasar, que a gente consegue. É verdade. A Adriana perguntou, queria saber como é o material escolar adaptado, pois na escola do meu filho não é adaptado. Eu vou falar um pouquinho e depois a Júlia fala do exemplo dela. Adaptado aqui para a gente seria todo o material, tem um conjunto, né? A professora senta com a coordenadora, todos os professores, e esse conjunto de matérias, a criança vai usar o livro normal, mas cada conteúdo é como se fosse resumido, para que a criança possa pegar aquele resumo, daquele resumo, tirar o resumo dela, vamos dizer assim, entendeu? Então, já esse resumo já vai ajudar em grande parte. A usar as adaptações, né? Se a sua filha ou seu filho tiver o laudo, usar as adaptações, e adaptações a gente fala, e tem N adaptações, aí depende, né, do tipo de nível de dislexia que a sua filha tiver, ou TDAH, e assim por diante. E a parte mais importante é ter esse combinado com a escola, né? Porque às vezes, na verdade, gente, pela lei da inclusão, o seu filho não precisaria nem de laudo, né? Mas como a gente sabe que não é assim no Brasil, então você leva o laudo, inicia tudo com PEI ou PDI, depende da região, né, do Brasil, já começa a adaptar ali e ver quais são as dificuldades, a parte onde a tua filha ou teu filho é mais forte, então incentiva essa parte mais forte, e aí vai adaptando conforme a matéria, conforme a professora, né, der disponibilidade. Mas os professores precisam entender, se tiver algum professor aqui, que o adaptar não é fazer uma coisa mirabolante, né, que você vai fazer, vai sair uma lua da caixinha, não é isso. É pegar aquele conteúdo, tá falando sobre a Revolução Francesa. Pega aquele conteúdo ali, que é gigante, 5 páginas, resume, faz uma folha, né, da Revolução Francesa. Como a Júlia estava falando, sublinha as partes mais importantes, né? Coloca, quando você for explicar ao professor, enfatiza,
né? Eu sempre falo isso no curso. Quando o professor está enfatizando, significa que é uma coisa importante. Então, enfatiza, professor, para que o aluno pegue e fale, ah, essa parte vai cair na prova, porque o professor enfatizou. E isso ajuda demais o disléxico. Não precisa fazer caras e bocas, mímicas, a gente não precisa de nada disso, a gente só precisa dessas adaptações. A gente chama de adaptação, né? Mas na verdade seria desse modo de estudar que se usasse para todos os alunos, todos iriam se beneficiar. Não só o disléxico, mas todos. Imagina que a minha filha, a Vitória, e o Marcelo usam o método de estudo que eu tenho no curso. Então, eles têm o caderno deles, que é o caderno só de anotações que eles levam para a escola. Vitória faz as matérias mais difíceis, ela faz o mapa mental, usa as cores. Assim, por quê? Porque ajuda demais, né? Em vez de ficar 5 horas estudando, ele fica 1h30 estudando. E isso é bom demais, Adriana. É muito bom você poder ter ciência desse modo de estudar, né? Eu lembro aqui na Itália que, quando eu cheguei aqui, a professora falou... Eu tive as crianças, tal, né? Me casei, tive as crianças. Aí eles estavam no 3º ano, quando a gente descobriu a dislexia do Andréa. Aí a professora falou assim, ah, ele tem um método de estudo? Aí eu, oi? Método de estudo? Sim, ele tem um método de estudo, você estuda com ele? Como é que vocês fazem? Eu chego em casa, eu falo para eles começarem a fazer a lição de casa, eu vou fazendo o almoço, depois eles param, almoçam, depois termina a lição de casa, eu fico ali ajudando no que o André precisar e acabou. Aí ela olhou para mim e falou, não, ele precisa de um método de estudo, senhora. Aí eu, não sei o que é. Aí a professora falou, escreveu porque a professora tinha o telefone da Neuro, escreveu para Neuro, a Neuro escreveu para Fono, uma interligou com a outra, e aí eu pude saber o que é, né? Imagina. A gente não sabe tudo, gente. Nós mães não nascemos com uma enciclopédia aqui, mãe, né, de primeira viagem, então você vai descobrir. A gente tem que aprender, como eu aprendi, como a Júlia aprendeu, como vocês irão aprender também. E aprender é libertador. Fala você, Júlia, o quanto é libertador ir para a escola e ter propriedade de falar sobre a dislexia. Isso aí é um máximo. É muito bom. Tô apaixonada pela dislexia, para aprender, né, ajudar, enfim. Então, exatamente isso, como a Carol falou. Cada aluno, cada disléxico, perdão, tem um grau, né? Aí uns precisam de ledor, outros não precisam, né? Porque, enfim, e cada escola adapta de uma maneira, né? Tem que ter o material adaptado? Tem. No laudo, alguns fonoaudiólogos, algum especialista, ele pode botar algumas ideias, não que pode ser, por exemplo, no laudo do meu filho, o meu filho não se adapta, não gosta de gibi. Não gosta, ele não consegue, ele não enxerga a letra. Então, para ele não pequeno, né? Então, para ele não gosta, né? Então, não tá no laudo. Mas aí eu disse para a escola, olha, isso aqui que tá no laudo, para o Pedro não se adapta, né? E aí, então cada e aí tu conversar com o principal é essa troca da mãe ou pai com a escola, o acesso aos professores, psicopedagogos, psicólogos, neuros. Por quê? Porque essa troca só cresce, só faz as pessoas crescerem, porque é uma ajuda, porque todos somos diferentes. Então, o meu filho, por exemplo, como é que eu descobri? Uma vez, vou citar uma coisinha antes da gente terminar a live. Ano passado, ele teve uma apresentação na escola, de tarde, que é o horário da aula dele, e ele chegou em casa com fazer um texto sobre a apresentação da tarde. Era um teatro. E era sobre uma história conhecida, e eu, não me lembro. Pedrão, tu não lembra? Ele, não lembro. Me bateu assim, um estralo na cabeça. Vou entrar no YouTube, vamos descobrir essa história. E aí foi incrível, porque ele tinha que escrever sobre o Abaré na época. Então, como é que ele fez? Ele começou, ele sozinho, ele escutou e botava pause e escrevia.
E entrava na memória dele. E assim foi. E a partir disso, eu vi que a maneira que o professor, né, ensina é importante. Mas assim, o pai ou quem for ensinar ele em casa, enfim, é muito importante também. Porque quando eu vou ler um livro para o Pedro, no meu caso, ele entende muito quando eu gesticulo, quando eu dou entonação, como se eu estivesse participando, eu sendo a personagem do livro. E assim eu vou. E assim vou. E aí eu paro um pouco e pergunto: o que vocês entenderam? Porque eu tenho 2 filhos e acabo lendo para os 2. E aí? Aí um diz, daí o outro diz, e assim, então eles estão entendendo. E assim vai. Então, a maneira, às vezes, quando tu vai estudar, é muito importante. Tu, mãe ou professor que vai ensinar, saber lidar com a criança. Então, a adaptação tem que ser feita, sim, né? Tem lei e tudo. Mas, às vezes, é bem como tu disse. Antes eles adaptavam e não sabiam adaptar. Algumas coisas não estão bem adaptadas ainda na escola. Eu sei porque eu vejo, eu disse assim, isso aqui eu não consigo fazer. Se eu não consigo fazer, imagina o meu filho disléxico, né? Então, algumas coisas... E a gente vai trocando ideia. E o legal é tu trocar, tu dizer: eu não sei, mas eu quero ajudar. Ou eu não sei aprender. Então, como é que é? Olha, eu aprendi num curso que eu fiz, que assim eu faço. Eu aprendi no curso que a gente tem que usar... essas letras são as melhores. Poderíamos botar? Poderíamos fazer a prova? Ou... né? Por exemplo, o livro de inglês do meu filho não é adaptado. É super difícil. Não é muito. E sempre foi. Entende? Só que hoje em dia, como ele faz fono, ele tem essas... eu ajudo ele. Então, assim, eu já sei como ajudar. Eu grifo. A ideia tu falou agora, né, de estudar a Revolução Francesa, né? Tu grifa as partes principais, coloridas. Vamos supor. O que é mais importante? Vermelho. O que é o objetivo, né? Como se tivesse para depois desenvolver um mapa mental, que foi o que meu filho fez um dia desses, que foi incrível. O panda, por exemplo, o meu filho ama animais. Daí a gente leu um texto sobre animais, foi a fono dele que leu com ele, e eu participei. E aí ela foi grifando para ensinar. Aí lemos o texto do panda. Então, depois de ler, a gente grifou e criamos um mapa mental. E aí o panda está em extinção, né? Como todo mundo sabe. Então ele é raro. Daí o que a gente fez? Pedrão, o que é raro para ti? Ouro. Ouro é raro. E aí o que ele fez? No Canva, ele foi lá e pegou um ouro para lembrar que o panda é raro. Então, na hora que ele for estudar para a prova né, da Revolução Francesa, ele vai lá ver a bandeirinha de uma luta, sei lá, vai utilizar aquela bandeirinha naquele mapa mental. Daí vai escrever Revolução Francesa, né? E assim vai. E a gente vai aprendendo. Então, muito importante as adaptações na escola. E cada um tem o seu jeito. E utilizando o método, com certeza, vai ajudar, tu vai ajudar as outras pessoas. E eu, assim, ó, eu só quero ajudar, assim, também. Eu acho que a Carol é uma pessoa que, assim, ela, claro, tem os cursos, tudo, mas, assim, tu vê que ela é uma pessoa que ela quer ajudar. Ela mesmo participou dessa reunião com a equipe multidisciplinar do Pedro. Né, Carol, eu te convidei e foi assim de última hora. Ai, Carol, tu não pode participar só para observar. Por quê? Porque eu queria, né, que a escola, que ela fizesse um trabalho com a escola. E porque assim, ela é disléxica, né? Tu tem na pele isso. Tu é psicopedagoga. Eu sou engenheira. Não que eu não possa saber, né, que eu vou me atualizar, que eu quero aprender, porque eu gosto, porque eu gostei. Então, assim, a gente quer buscar, né, não só para ajudar o meu filho, mas porque eu gostei. Então, a Carol, ela tá ali porque ela quer ajudar. Ela quer disseminar, ela quer que todos saibam, né? Ela quer que aqui em Alegrete, que lá em São Paulo, que lá na Bahia, todo mundo sabe, como nos Estados Unidos hoje em dia já é muito tempo, muitas pessoas já sabem na Europa, né? Quantos anos, Carol, tu tá aí, quantos anos o André, quanto tempo quanto tempo já 6 anos, né? Tu já sabe o diagnóstico dele? Sim, ele tinha 8, agora ele tá com 14. Sim, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 anos. 6 anos. 6 anos, né? Mas então... a lei daqui é desde 2010.
2010, tá? Não me lembrava. Uhum. Então, os professores já estão atualizados, já sabem. Tanto é, Júlia, que o último ano dele, como se fosse o 9º ano do Brasil, que foi agora, eu liguei para a professora, né, que é a professora coordenadora, e falei, olha, esse último ano, que eles têm um teste final, todo prova oral, tal, são 11 matérias que eles têm que falar. As 11 matérias, escolher um tema e fazer como se fosse um TCC. E levar ali para a professora e depois falar, declamar ali, tal, isso, vai mostrando o PowerPoint. Eu estava aflita, né? Por mais que eu soubesse que ele sabia fazer. Ele fez tudo sozinho. Ele quis fazer do Albert Einstein, disléxico, né? Falou sobre a dislexia e maravilha, foi lindo demais. Chorei até, né? Sim. Aí, o que aconteceu? Eu falei para a professora, mas porque eu, na minha ignorância, né, eu com a mentalidade brasileira, falei, meu Deus, eu vou avisar a professora que ele tem direitos por lei italiana a adaptar a prova oral, porque ele pode ir olhando, ele não precisa falar tudo, né? A professora ficou brava comigo. Você não tem noção quanto essa mulher ficou brava. Falou, a senhora está achando que eu não sei sobre leis? A senhora está achando que eu não sei quais são os direitos dos disléxicos? Nós fazemos cursos todos os anos. Papapi, papapá, eu fiquei desse tamanhozinho no telefone. Falei, desculpa, professora, desculpa, porque a senhora sabe, eu não sou italiana. Então, tá. Entendeu? Mas assim, eu sou mãe chata também. Eu vou lá, eu falo, eu peço, entendeu? Eu insisto, eu ligo toda hora. Porque se você é a mãe, né? Se Deus te deu essa bênção, você tem que lutar pelo seu filho até o final. Você falou que você é engenheira, né? Eu não sabia. Andréa quer fazer engenharia. E aí a neuropediatra falou assim, olha, ele tem que estudar muito. Ele tem que usar o áudio book demais. Ele vai ter que usar muito. Então, inclusive, ele tá fazendo... Acho que eu contei pra vocês, né? Ele tá fazendo o nosso curso, mas agora é no computador. Menina, ele tá terminando, ele começou agora. É um software italiano. Eu até pensei, né? Um dia, quem sabe, alguém aí no Brasil se interessa e eu posso até fazer a tradução para português e levar isso, só que precisa comprar os direitos autorais, toda aquela coisa, né? Mas é o método no computador. Ai, que legal. Então, quer dizer, todos os livros da escola, tudo em PDF. Ele tem o livro também de papel na mão, mas tudo no computador. E isso, assim, ajuda demais. Metade do caminho andado e horas de estudo, porque agora ele tem latim, ele tem grego, ele tem italiano, ele tem... Então, horas de estudo cortado no meio, porque ele faz tudo pelo computador. O ledor, ele vai falando, o computador vai escrevendo, ele terminou o texto dele e acabou. Entendeu? Ele vai depois brincar, vai fazer esporte. Isso é demais. Agora, para a gente terminar a nossa live, queria te fazer uma pergunta para as mamães também que estão aqui entenderem. Júlia, eu ensino mães, né, a entenderem os efeitos da dislexia e usar as adaptações escolares para ter um filho vencedor. E com você conseguiu entender e conseguiu usar as adaptações? Consegui. Uhum. É exatamente isso que eu tô pensando agora. O Pedro, a semana passada, trouxe um grupo de colegas que eles vão apresentar um trabalho. E aí, eles foram pesquisar para fazer o trabalho. E aí, eu tive uma mega ideia. Eu disse, não, vamos fazer um mapa mental. Que daí todos, não só o Pedro. Que daí eles vão, né? Que é bem como tu disse, eu já tô usando para mim, entendeu? Porque é muito mais fácil. Sim. Nossa, tempo. Não, tu enxerga, tu vê, não sei explicar. Só fazendo, né? Então, e aí falei para uma professora, que é a professora que tá coordenando, disse, não, olha só, tinha uma mega ideia. Foi até final de semana, eu te peço às vezes desculpas, porque as minhas ideias vêm e eu não posso esquecer, porque eu esqueço. Então, veio a ideia, eu anotei, assim, mas eu tenho um problema, preciso falar para não me esquecer. E aí eu anotei e ficou assim, e foi um sucesso. Nossa, que ideia legal! Então eu tô utilizando, né? E eu quanto o audiobook,
ajuda ao meu filho a querer ler. Por isso que meu filho ama ver filmes, televisão, porque ele entende e consegue falar. Porque às vezes, né, às vezes não entendem que assim, ó, não é só lendo que tu vai amar um livro. Talvez é gostando daquele assunto, que tu vai gostar, claro, mas assim, tu vai te dar mais incentivo. Pá, vou querer ler, eu vou buscar mais coisa. Eu mesmo vi um filme agora e eu me encantei tanto que eu quero comprar o livro, porque eu amei, entende? Eu amei, foi incrível. Até no avião, eu disse, não, eu vou comprar esse livro porque eu tô encantada com o assunto, a história, era uma história, e eu adorei. E assim vai, então eu acho que não é, a gente tem que sempre saber pesquisar antes de falar qualquer coisa. Sim. Sobre o assunto. Assim, ou se tu não sabe, tu não tem que cuidar para não falar certas coisinhas que não são certas. Entende? Porque machuca, porque não é assim, tem que cuidar. Cuidar com disléxico ou com outra criança que tem com todas as crianças, né? Mas tu tem que cuidar antes de falar qualquer coisa sobre alguma coisa que tu não sabe. Então, fica... E eu amei o curso, vou seguir, então super aconselho a todas as pessoas, familiares, professores, escolas, porque assim a gente vai conseguir ajudar muitas pessoas que não têm o diagnóstico aqui no Brasil. É verdade, é verdade. Obrigada, querida. Obrigada pela sua disposição, pelo período que você separou para gastar aqui com a gente, né? Um período precioso, porque eu me emocionei muito essa semana, porque muitas mães me escreveram, Júlia, muitas desesperadas, não sabem como começar, o que fazer. Então, assim, existe um método, né? Se eu pudesse, do jeito que eu sou coração mole, chorona, eu daria tudo para todo mundo. Mas é o meu trabalho, né? Eu estudo para isso e o máximo que eu posso fazer foi o que eu fiz essa semana especial, né? Que é a Semana Internacional da Conscientização da Dislexia. Eu dei um desconto. Então, se você está interessado a participar do curso, tem esse desconto. Por causa dessa semana especial, normalmente o preço não é esse. E então, você entre lá, dê uma olhada. Pode clicar aqui no link da minha bio aqui em cima, tá bom? E entre, dê uma olhada na minha página, vê o que vocês acham. Tem testemunho, tem o testemunho da Júlia também. Tem da Júlia? Não tem da Júlia, não. Não tem da Júlia, não. Mas vai ter da Júlia futuramente. Eu boto um pedacinho lá da nossa live. Não ainda, né? A gente tem mais coisas. A gente... é que a gente nunca termina, a gente fica ligada e é assim, a partir disso tu tá sempre ajudando, então não é esse valor, é impagável. Vou te dizer, curso assim, olha, não tem valor, assim, porque é um valor para algumas pessoas expressivo, sim, mas tu dá desconto e tu parcela, enfim, e mesmo assim tem assim, sabe, é a luz, né? Isso não. E a gente continua se falando, a gente não perdeu. Eu também estava desesperada. As primeiras mensagens que eu te enviei, agora tô falando, eu me lembrei. E olha, qualquer dúvida, qualquer coisa, se alguém quiser falar, se quiser uma ideia, assim, eu também tô super disposta, né? Quer uma orientação, uma ajuda, eu indico a Carol. Ah, a Carol sabia que tu sabe. Porque ela tem conhecimento, ela é disléxica, o filho dela é disléxico, ela é psicopedagoga. Então, assim, ela tem... na Itália, eles estão muito à frente, né? Então, qualquer dúvida, podem me pergunta para a Carol, peguem meu contato. E exatamente, vamos ajudar o pessoal. Legal, obrigada. Imagina, obrigada você. Obrigada você. A Ana Paula escreveu, eu sou mãe, mas me apaixonei pela área, estou querendo me especializar. O que você me indica? Neurociência, psicologia, eu já tenho uma formação, mas não na área. Então, Ana Paula, especificamente transtorno específico de aprendizagem, no Brasil, você tem a referência que é a professora Marília Seno. Maravilhosa. E tem também uma professora que é da faculdade de fonoaudiologia, uma faculdade pública, que ela se chama... Eu não vou lembrar agora, mas é do projeto LIDA. LIDA. Essas são as duas referências que eu sei que falam sobre
transtorno específico de aprendizagem, porque elas também fazem cursos aqui na Itália, porque eu já descobri que elas sempre vêm para cá. Então, são referências que eu sei que sabem do que estão falando. Eu fiz psicopedagogia no Brasil, falaram sobre dislexia, assim, uma coisa minúscula, um vídeo de 50 minutos, e dislexia é muito mais do que isso, né? Você fala e não para. Então... Eu vou tentar descobrir. Eu também. Eu adoro. E é bem isso, a gente se encanta tanto que se torna uma coisa muito prazerosa e a gente, como tá dentro, como a gente sente isso, é bem como tu diz, e a gente quer aprender, a gente quer lidar. Assim que eu souber, eu vou tentar também descobrir mais gente, mas aqui é muito, é muito pouco explorado ainda, né? É novo. Então, é novo. Adorei esse software. Vai chegar, se Deus quiser, vai chegar. É novo. Porque aqui, Júlia, aqui eu fiz um curso chama Tutores para Disléxicos. Aqui eu sou tutora para disléxicos. Até essa função aqui na Itália ainda não é, como eu posso dizer, não é escrita no, vamos dizer assim, no álbum dos tutores, dos professores. Porque é tudo muito novo aqui. Imagina, entendeu? Chegando aí no Brasil. Então, e é bem específico, Nossa, é um curso assim bem... fala só de transtorno específico de aprendizagem. Então, vai chegar no Brasil com certeza, né? Alguém vai levar isso para o Brasil e essas doutoras, mestras com certeza vão levar. Mas tem que ser bem específico, né? Você tem que... Porque o nome já diz, né? É bem específico. Sim, é essa daqui. O FRG, não, é de Marília, da faculdade Maria, de Marília. Ela é maravilhosa. Ela até tem livros escritos, né? Sim, vários, sim. Muito boa. É legal trazer, né, para a escola, para crianças, né? Porque como é pouco divulgado, porque é novo aqui no Brasil, né? Então é bom trazer essas leituras, esses conhecimentos. É bom não só o autismo, não só o TDAH, mas sim a dislexia e desortografia. Ó, você falando de leitura, esse aqui é um dos livros de inglês, né? Italiano e inglês, porque aqui eles falam italiano, para disléxicos, da editora Erickson. E é todo resumido, próprio para o disléxico. Então, aqui tem os verbos, a primeira capa são os verbos. Ó. A segunda, aí vai, né? Na segunda capa. Ó. Tudo resumido. Então, quer dizer, você tem a figura com a letra grande. Olha aqui, ó, em negrito. E aqui a letra normal. Aqui em verde e o resto tudo em preto ou vermelhinho. Para mostrar que o alfabeto em inglês, ele tem as palavras, olha, que estão em verde, as palavras que você tem que pronunciar diferente. Então, quer dizer, esse modo de estudar para o disléxico vai bem. Olha que legal, olha que interessante, ó. E todos os livros aqui, Fundamental 1, do primeiro ano ao quinto ano, para os disléxicos é assim. Então, matemática é assim, italiano é assim, inglês é assim, história é assim. E eu tenho todos aqui. Eu falei, meu Deus, gente, deixa eu já aproveitar nessa live. Se tiver alguma casa editora que queira, né, comprar os direitos autorais, eu já conversei com a Erickson, inclusive, a editora italiana. Eu posso fazer a tradução e levar esse livro para o Brasil. Seria maravilhoso. Seria maravilhoso. É uma coisa assim para pensar. Se alguém souber, me contate no privado e a gente pode trocar informações, tá bom? Obrigada, querida. Um beijo grande para você. Então tá, muito obrigada. Obrigada a todo mundo. Foi um prazer fazer essa live com a Carol.
grande conhecedora de dislexia, ainda tutora e ainda dora do melhor método que eu já tive na vida. Me ajudou muito. Obrigada, mundo. Qualquer dúvida. Obrigada, querida. Obrigada pelas palavras. Um beijo grande.